Graça e paz, querido. Eu sou o pastor Ronildo Santos e hoje trago ao canal este breve curso de memorização de versículos bíblicos. Você tem dificuldade em memorizar a palavra de Deus? Pois é, neste vídeo nós vamos aprender a memorizar na prática alguns versículos bíblicos sobre salvação, ok? Para te ajudar aí quando você estiver no evangelismo, né? Ou quando você estiver até mesmo aí sem a sua Bíblia, você poderá usar desses versículos para evangelizar alguém. Esses versículos falam sobre salvação. Mas é importante lembrarmos o seguinte: para o começo, é bom saber, né, o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos e temas. Mas eu gostaria de salientar o seguinte, irmãos: isso não significa que você não deva ler, deixar, né, de ler a Bíblia em seu contexto completo, né? Não se fixe apenas nesses versículos isolados. Pegue o contexto desses versículos, ok? O que vamos fazer aqui, na verdade, é memorizar algumas passagens-chave ou versículos bíblicos que são fundamentais para a nossa fé, né? E obter incentivo e força relativamente a algum tema específico, neste caso, sobre salvação. E talvez, em alguma situação de urgência, podermos aí usar tais versículos, né? De repente, repito, você pode ser pego de surpresa e estar sem a sua Bíblia, mas você vai conseguir evangelizar porque você vai ter em sua mente gravado aí, memorizado aí estes versículos que vamos memorizar agora. Cada versículo será lido por 3 vezes. E escute o áudio, depois pause o vídeo e, sem olhar para o vídeo, tente citar os versículos, o capítulo e o livro. Ok? Vamos lá. Os versículos eles foram extraídos, né, da Bíblia João Ferreira de Almeida. Mas, se você quiser usar outras traduções, então pegue a referência do livro, do capítulo e do versículo e faça o mesmo treinamento, né, que seja aí da sua vontade. Pois bem, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos
capítulo 3, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9.
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João, capítulo 3, versículo 36. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João, capítulo 10, versículo 28. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
E assim terminamos este vídeo. Curta, compartilhe, favorite este vídeo e se inscreva no canal, se você gostou. Nós do canal Falando com Deus agradecemos sua atenção. Até o próximo vídeo. Paz e graça. Tchau.